Meus amigos, vou repetir pra vocês o que eu falei lá no Twitter. Foi só um jogo de pré-temporada, não valia nada, é quase um treino conjunto e uma das partes mais legais da NFL é a competitividade, poucos jogos valendo muito, então os jogadores dão a vida. Então, Golem, qual que é a graça de um jogo de pré-temporada? A graça, cara, é que a NFL, diferente de qualquer outro esporte, ela tem um intervalo muito absurdo. A gente fica de começo de fevereiro até começo de setembro sem um único jogo de verdade, valendo coisa. Esse ano a gente ainda vai ter a estreia de uma nova regra que coloca uma semana a mais na NFL, mas a gente fica muito tempo sem. Ano passado, além de tudo isso, a pré-temporada ainda foi cancelada por causa da pandemia. Esse ano as coisas estão se normalizando nos Estados Unidos, então teve pré-temporada, começando com o jogo de ontem, dia 5 de agosto, que foi o jogo do Hall da Fama. Golinzão, por que chama o jogo do Hall da Fama? Porque a NFL escolhe dois times que têm jogadores sendo introduzidos ao Hall da Fama esse ano. Esse ano tem excelentes jogadores indo pro Hall da Fama: Peyton Manning, Troy Polamalu, Calvin Johnson, Megatron, Drew Pearson, um dos melhores wide receivers da história da liga. Os próprios Cowboys estão colocando o Jimmy Johnson, que é um técnico que os fãs dos Cowboys simplesmente amam, mas que tava meio brigado com o Jerry Jones e tudo mais. Ele também vai ser introduzido ao Hall da Fama, só que no Ring of Honor, na verdade, né? Não é o Hall da Fama da NFL, é o Ring of Honor dos Cowboys. E aí todo ano a NFL faz esse jogo pra simbolizar isso daí, pra entrevistar a galera. O jogo é sempre no estádio de Canton, lá em Ohio mesmo, que é onde fica o Hall da Fama. Um dos lugares que eu mais sonho em ir na minha vida, porque como o Paulo Antunes falou na transmissão ontem, é lá que tem não só o Hall da Fama da NFL, como também o Hall da Fama do rock, cara. Deve ser maravilhoso, deve ser muito da hora. E na boa, eu queria tirar um dia inteiro pra ver o Hall da Fama da NFL. Deve ser muito legal. E eu sou aficionado por história da liga, pela história da NFL, então ia ser muito legal. Enfim, tô viajando aqui. Ontem teve o jogo de pré-temporada e, como eu falei, é só pré-temporada. Então, a maioria dos titulares não jogou, o Big Ben tava lá, mas não jogou. O Dak Prescott nem tava lá e não jogou. E ontem, antes do jogo, saiu notícia de que ele tava com uma lesãozinha no ombro e tal, mas ele já falou que é uma coisa tranquila e que ele tá se sentindo melhor e que vai dar tudo certo. Tomara, né? A torcida dos Cowboys não quer ver o cara machucado mais. Desde a semana 5 do ano passado, o cara não joga. E aí, a torcida dos Cowboys tem que lidar com Ben DiNucci, Gary Gilbert. Não tá bom. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão aí da importância dos jogos de pré-temporada pra gente que ama muito a NFL, que é a chance da gente ver os duelos entre jogadores, né, que estão buscando uma posição. Porque titulares como Dak Prescott e Big Ben não correm risco nenhum de perder a sua posição, mas jogos de pré-temporada têm batalhas muito legais pra alguns jogadores, como foi o caso de ontem e como vai ser o caso da pré-temporada que vem agora. Teremos 3 semanas de pré-temporada, e aí teremos jogos legais como Jaguars e Saints, cara. O Trevor Lawrence, por ser calouro, ele deve jogar. E os Saints têm um duelo de quarterbacks, que é o James Winston e o Taysom Hill. Então eles também devem jogar. E isso tudo é muito bacana. Mas é claro que os jogadores se poupam muito pra não ter lesões. Imagina ter lesão na pré-temporada. Isso acontece pra caramba, mas é muito triste. Acho que você já reparou que não vai ter vinheta, né? Aliás, o meu editor, Gretão, não vai ter vinheta. Essas coisas que a gente não conversa, né? Então é o seguinte. Ontem teve Cowboys e Steelers, vitória dos Steelers aí, mas isso é quase irrelevante, na verdade, porque não é a pontuação que importa. A única coisa que é importante falar sobre pontuação ontem é que, pelo amor de Deus, os kickers, cara. Teve um chute lá que acho que era de 52 jardas que a bola, juro por Deus, foi no play clock. O play clock fica quase na sideline, velho. Foi um chute horroroso. E várias pessoas fazendo chutes horrorosos. Mas teve um punter também dos Steelers que colocou a bola perfeitamente na linha de... metade da linha de 0 para 1 jarda do campo oponente. Foi maravilhoso. Esse cara ganhou um emprego com certeza. E é justamente sobre isso que eu queria falar, cara. Essas disputas, né? Eu acho que os Steelers erraram em colocar alguns titulares, como foi o caso do Chase Claypool. Chase Claypool é um titular e é um recebedor que os Steelers precisam muito. E o cara não só foi titular, como de uma recepção incrível de um passe do Dwayne Haskins. Ele deu uma lesionadinha e tá melhor, tá tudo certo. Mas é perigoso, cara, pra caramba, sabe? Então isso tem que tomar cuidado aí. E aí, cara, o Big Ben é um quarterback já mais velho, que deve ficar mais alguns anos na liga. Pode ser que essa seja a última temporada dele até.
e os torcedores dos Steelers querem pensar no futuro, quem vai substituir Big Ben. Eu acho que o jogo ontem deu um pouco de esperança pra uma coisa que eu não acho que é bom ter, porque talvez seja uma decepção, e também eliminou um outro fator. O duelo pra reserva dos Steelers fica entre Mason Rudolph e Dwayne Haskins. O Mason Rudolph, o momento mais brilhante dele na NFL, foi aquele jogo contra os Browns em que o Big Ben tava machucado e que ele apanhou do Myles Garrett. Aí tirou o capacete, e aí ele apanhou de capacete, e aí deu capacetada, foi uma loucura aquela treta lá. Mas o Mason Rudolph ontem mostrou mais uma vez que ele é bem limitado, assim, ele realmente não é muito bom. E o Dwayne Haskins também, o que é uma pena, porque quando ele foi draftado na época, os Redskins, eu tava com esperanças nele, cara. Eu gostei dele, ele tem um braço realmente forte, que isso foi mostrado ontem, principalmente no passe do Chase Claypool. Mas de fato é um cara reserva, assim, eu não acho que é o futuro da franquia. Então eu acho que o Dwayne Haskins ontem deu uma esperancinha aí pros Steelers de que ele possa ter uma lenha pra queimar, mas eu não acho que é esse o caminho. Eu acho que os Steelers têm que se preocupar com o quarterback, assim, e não tá uma situação tão fácil. O punter que eu falei pra vocês que voou dos Steelers foi o Presley Harvin III, que é até meio gordinho, assim, e ele fez um punch maravilhoso. O Troy Aikman, que tava comentando o jogo, ficou impressionado e tudo mais, enfim. Do lado dos Cowboys, cara, eu fiquei muito feliz de ver o Micah Parsons. É um dos caras que eu mais gosto do draft, esse draft que passou. Foi uma escolha maravilhosa dos Cowboys, maravilhosa. Eu tô muito curioso pra ver o Micah Parsons. E apesar de ter sido isso que eu falei, né, se poupou e não deu a vida, ele tava lá com a camisa 11, o que aliás é bizarro. Esse ano os jogadores têm uma liberdade muito maior com as camisas e tudo mais, e é muito esquisito. Mas o Micah Parsons tava lá, cara, e ele tava em todo lugar, e ele tava... Cara, vai ser lindo ver o Micah Parsons nesse Cowboys. Eu tô com uma expectativa legal pro Micah Parsons esse ano, cara, de verdade. Então, eu queria falar pra vocês o seguinte, a NFL tá de volta, tá? Não existe mais nenhum mês em 2021 sem NFL. E em 2022 a gente tem NFL pelo menos até fevereiro. Pelo menos não, né? Até fevereiro. Não vai ter adiamentos esse ano por causa de pandemia e tudo mais, pelo menos eu espero. Mas então esse ano, começando com 18 semanas, sendo uma delas de folga, como sempre. Ou seja, a temporada vai ser um pouquinho mais longa. Pro pessoal, eu sempre gosto de reforçar pro pessoal que tá começando agora. O meu canal sempre foi uma porta de entrada. Então, primeira semana de setembro já tem jogo da NFL mesmo, temporada regular, e aí a nossa jornada maravilhosa que se encerra no Super Bowl 56. Caraca, eu comecei a ver no 49, tô ficando velho. Isso porque eu vejo há pouco tempo. No Super Bowl 56, que vai ser muito da hora lá em Los Angeles. E agora a gente só tem que aguentar 3 semaninhas de pré-temporada. Então a gente tá no dia 6, né? A gente precisa aguentar a semaninha de pré-temporada do fim de semana 14, 15, 21, 22, 28, 29. E aí acabou, cara. NFL, velho. Eu tô muito animado, cara, tô muito animado. Falando um pouquinho sobre o canal, pra quem acompanha o canal há um pouco mais de tempo aí, tá vindo pra sua segunda, terceira, quarta temporada, que seja, a gente vai mudar um pouquinho as coisas, tá? Então, após o jogo de quinta-feira, vai ter um vídeo na sexta falando sobre o jogo de quinta, mais ou menos como a gente tá fazendo agora, né? Aí, na segunda-feira, tem um vídeo falando sobre a rodada de domingo, falando sobre os jogos de domingo à tarde, domingo na faixa das 5, 6 horas da tarde, e falando sobre o Sunday Night Football. E aí, na terça-feira, um vídeo falando sobre o Monday Night Football. Então, até ano passado, a gente fazia um vídeo só, resumão, e isso era um baita de um rolê pra gente, pra mim e pro meu editor, o Greter, porque domingo, depois do Sunday Night Football, já tinha que terminar o roteiro pra gravar, e aí ficava faltando falar só do Monday Night Football pra soltar na terça cedo. Era um baita de um transtorno, então agora a gente vai facilitar um pouquinho a nossa vida com mais vídeos. E eu acho que facilita pra vocês também, porque muitas vezes vocês querem saber o que rolou no domingo, porque o domingo tem muito jogo, mas vocês não querem saber necessariamente o que rolou na segunda e na quinta, porque vocês já puderam assistir. Isso acontece muito, né? A galera consegue assistir um joguinho na quinta-noite, na segunda-noite, mas não consegue ver todos do domingo, e aí vem aqui no Golim Sports pra ver o resumo. Então o resumo vai ser um pouquinho mais curtinho, falando sobre os jogos do domingo, e aí um vídeo sobre quinta, um vídeo sobre segunda, e é isso, e além dos vídeos normais e tal. Mas eu tô muito animado pra essa temporada, então fiquem ligados que a partir de setembro tudo isso começa. E aí aquele pedido de sempre, deixa a sua inscrição, cara. A maioria da galera que assiste aqui não é inscrita. Se vocês todos se inscrevessem, a gente chegaria aos tão sonhados 100 mil inscritos, que eu sei que é um sonho um pouco
pouco egoísta, assim, mas isso é graças a vocês, cara. Então eu sou muito grato e eu acho que seria um símbolo muito legal o maior canal de futebol americano aqui do Brasil chegar à marca de 100 mil inscritos pra mostrar essa nossa força, tá bom? Meus amigos, também quero deixar um último recadinho. Saiu essa semana aí a entrevista, tá passando uma ambulância aqui, eu peço desculpas. Saiu uma entrevista aqui no Golim Sports com o Adrian Colbert, safety dos Patriots, que ficou famoso por usar uma camisa do Corinthians em um treino do training camp dos Patriots. E ele é um dos caras mais gentis que eu já entrevistei, já bati um papo na minha vida. Então eu convido vocês a verem lá, tem menos de 15 minutos, é muito bacana e foi um prazerzaço. Então por favor, vão lá e deem esse apoio. E é isso, meus amigos, o objetivo desse vídeo é falar: a NFL voltou, e a NFL voltou monstra, tá bom? Pré-temporada e depois temporada regular, deixa o like, me siga nas redes sociais. golinsports.com.br é o seu portal de futebol americano aqui no Brasil, com notícias, matérias, editoriais todos os dias. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês